andar. Como nos portarmos como homens de Deus, como esposo, como pai, como filho. Diga para quem está do seu lado, para tudo a Bíblia tem orientação. Queridos, de coração, eu buscando aquilo que nós poderíamos compartilhar com os irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não vou estar ministrando uma palestra nessa noite. Talvez seja mais uma mensagem, porque como bons homens que somos, como bons servos que somos e servas que também aqui estão, né? Nessa ideia da FEBRAC também estar junto conosco, quero aproveitar e agradecer a presença das irmãs, né? Mas eu creio que o que a gente vai falar um pouquinho aqui, se o Cláudio quiser projetar para a gente, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre que tipo de igreja nós somos, ou a gente poderia pensar que tipo de servo nós somos. E eu espero que no término dessa mensagem, dessa reflexão, a gente possa se identificar em algumas coisas. E eu queria falar um pouquinho sobre Vasti e Esther. E para isso, se você tiver com a sua Bíblia, se você quiser abrir o livro de Esther, no capítulo 1. Queridos, eu acredito que a programação, tanto da tarde como agora, ela passou ao vivo, né, na nossa rádio Refúgio Gospel. Você que não baixou ainda o aplicativo no seu smartphone, faz isso. Depois vai lá no Play Store, procura lá Refúgio Gospel, baixa o aplicativo. Tem toda uma programação especial durante o dia. Alguns dos nossos cultos estão sendo transmitidos ao vivo. Algumas programações, como ontem, com o nosso amado pastor Juca. E aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E a gente também está passando ao vivo, né, na live, no Facebook. Então a gente quer agradecer aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, aqueles que estão nos assistindo através do Face, e a gente espera em Deus que você seja abençoado onde quer que você esteja. Esther, no capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Pode permanecer sentado. Está escrito assim: ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztar, Arbonã, Bigtá, Abzetá e Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e, diga para quem está do seu lado, indignado. Eu queria que a gente pudesse pensar, e eu vou pedir para o Cláudio passar o slide, mas eu queria que a gente pudesse pensar que esse texto, nesses versículos que nós lemos, a gente vai encontrar o rei Xerxes, e a gente aqui poderia então ilustrar o rei Xerxes como o rei dos reis. A gente vai encontrar aqui o rei Xerxes alegre por causa do vinho, e a gente sabe que a palavra de Deus ela tem uma simbologia, a questão do vinho, né? A questão do Espírito Santo, e de alguma forma eu queria que você pudesse então, na pessoa do rei Xerxes, enxergar o rei dos reis. Nessa alegria por causa do vinho, você pudesse enxergar a alegria do Espírito Santo, e você pudesse então, esses 7 oficiais que o serviam, enxergar justamente os servos, né, que cooperam com o rei para chamar a rainha. Mas aqui talvez eu preferiria que nós pensássemos a noiva, porque de alguma forma a rainha é esposa, e se a gente for contextualizar, a minha esposa vai ser a minha eterna noiva, minha eterna namorada, não é assim? Não é? Então, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco a respeito disso. Na figura do rei Xerxes, o rei dos reis, o senhor dos senhores,
nessa questão da alegria causada pelo vinho, a alegria que vem do Espírito Santo, nessa questão desses 7 oficiais, a gente puder assim enxergar esses servos ou servas que têm cooperado com o Rei dos Reis para poder chamar a sua noiva nos dias de hoje, e assim a gente caminha um pouco mais. E aí, eu queria que você pudesse pensar na figura da rainha Vasti, usando a coroa real para mostrar a sua beleza, né, aos súditos, aos nobres, porque ela era muito bonita. Então eu queria que você pudesse enxergar na rainha Vasti, né, essa ilustração da noiva, da esposa, da igreja que é bela, formosa. Individualmente, né, a gente poderia olhar aquele irmão ou aquela irmã, aquela noiva de Jesus, que se veste de forma bela e formosa para ir no culto, né? Você conhece alguém assim? Eu vi um monte de gente que está bonita aqui hoje, e não tem nenhum problema em a gente ir bela e formoso, ou a irmã ir bela e formosa para o culto, né? Não tem nenhum problema a gente se vestir bem. Mas aproveita e fala para quem está do seu lado e fala assim, é que não é só isso, né? A gente poderia pensar que a aparência é bom, coletivamente, quando a gente pensa então nessa questão da noiva, a gente poderia pensar na questão da igreja, né, também. Às vezes está no rádio, está na TV, está no Face, está em todo lugar, né? Constrói catedrais, aparentemente é bonito, porém, essa rainha se recusou a ir. E a palavra de Deus diz, de modo que o rei ficou, pode passar, Paulo, de modo que o rei ficou indignado. Então diga para quem está do seu lado, adianta só ter aparência? Porque talvez então a rainha Vasti, a coroa, a beleza, tudo isso ilustra o irmão, a irmã ou a igreja que é bela e formosa, mas que não ouve a voz do rei, que muitas vezes se recusa a ir. Olha para quem está do seu lado e fala, você não tem se recusado a nada não, né? Não tem nada assim que Deus de repente pediu para você que você tem deixado de fazer, né? Na verdade, não sei nem porque o pastor Cleto veio falar, gente é o pai perfeito, a gente é o filho perfeito, a gente é o esposo perfeito, né? Ou será que tem coisas que às vezes a gente se recusa a fazer a vontade do rei? Eu queria que a gente pudesse pensar nessa noite a respeito da rainha Vasti e a respeito da rainha Esther. Eu queria que a gente pudesse olhar para a nossa vida nessa noite e, diante de tantas boas instruções, diante de tantos bons conselhos, boas mensagens que a gente ouve, sabe, queridos, a gente percebe que não adianta nada a gente ter uma aparência bonita, como a palavra de Deus diz que ela era muito bonita, a rainha Vasti. Olha para quem está do seu lado e fala, bonita mesmo. Mas diga para quem está do seu lado, rebelde, desobediente. Que adianta, queridos? Entenda, a gente ser uma igreja linda por fora, ar-condicionado por dentro, fogo, piso, carpete, vai ser uma igreja rebelde e desobediente. Que adianta, e o que eu falo aqui não é uma crítica, porque vocês estão muito bonitos mesmo, inclusive o Gil tá que tá. Nem Salomão, toda a sua glória se vestiu assim. Mas que adianta a gente ficar muitas vezes preso a essa aparência, e na verdade o que existe dentro de nós é rebeldia, desobediência. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus, Ele consegue enxergar além da aparência. Quando a gente olha para a rainha Vasti, a gente percebe, queridos, ela se recusou a ir, ela desobedeceu. A palavra de Deus diz que o rei ficou furioso, indignado. Pois bem,
E aí eu fico imaginando, eu, você, nós que estamos aqui, que tipo de igreja que a gente quer ser? Que tipo de servo que a gente quer ser? Vasti ou Esther? É uma resposta que você tem que dar para você mesmo. Eu vou perguntar aqui, quem quer ser Vasti? Ninguém vai levantar a mão. Quem quer ser Esther? Todo mundo levanta. Mas adianta eu levantar a mão agora? E antes de terminar esse culto, nas minhas atitudes eu já demonstrar que eu não sou Esther? Como assim, pastor? Vamos caminhar um pouquinho. A igreja Vasti, a igreja rebelde, a igreja desobediente, a igreja que se recusa a ir fazer a vontade do Pai, ela tem algumas características aqui que eu queria pensar com você. Então, primeiro, ela prefere escolher o que comer no banquete e não o que o rei nos... É assim. Eu quero escolher o que eu vou comer. Você já ouviu falar do menu da fé? Quem já foi num restaurante e tinha o menu lá? Não é assim? Você chega no restaurante, o garçom chega e te oferece o quê? O menu. Aí você escolhe o que você vai comer, não é assim? Aí você olha lá, dá até água na boca, né? Aí você vê lá, comercial, executivo, né? À la carte, né? Parmegiano. Falar de parmegiano, os meninos da casa de hoje comem todo dia parmegiano, né? Ah, pastor, faz tempo um parmegiano. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida a gente escolhe o que a gente quer comer. Mas existe crente que é assim. Quem vai pregar hoje? Ah, pastor Fabrício, né? É. Vamos lá, né? Quem? Pastor Cleto? Ah, é. Presbítero dele? Presbítero, se fosse um pastor ainda. Quem? Jeová? Ah, Jeová? Não. Quem vai ministrar? O menino da casa refúgio? Ah, o que ele tem para falar? Queridos, 2 domingos atrás eu estava aqui. Eu tive que sair correndo para Araçarigão, porque eu tinha um compromisso com o pastor Rodrigo. Mas até o momento que eu fiquei aqui, e alguns meninos da casa tiveram a oportunidade, meu Deus do céu, como Deus falou, como Deus usou esses meninos. Entenda, queridos, entenda. O mesmo erro, o mesmo pecado que nos separou de Deus, e que no nosso caso foi o álcool, as drogas, e enfim, tantas coisas, às vezes é o mesmo erro e pecado que separa. Me permita que eu vou dizer aqui, né? Me permita. A gente orienta os meninos da casa de refúgio a sentar desse lado. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Enquanto está em tratamento, não é tempo de namorar, não é tempo de ficar noivo, não é tempo de casar. Os meninos estão em tratamento, estão aprendendo a se amar para poder depois amar alguém. E já aconteceu fora do tempo. Porque quando acontece no tempo, cadê o Rogério? Quando acontece no tempo de Deus é bênção. O Rogério esperou o tempo certo para namorar com a Karina, casou, está uma bênção. Quando espera o tempo de Deus é maravilhoso. Mas quando tinha alguns irmãos que não sabiam esperar o tempo de Deus, e deixa eu aproveitar e dizer algumas irmãs também, né? Porque você orientava bonitinho, aí aquela cara de sangue, não, glória a Deus, é isso mesmo, tu tem que esperar o tempo, não, tem que me tratar. Se me tratar, não, só está certíssimo, pastor. Aí, mas só pode orar pela gente, assim, né? Eu falo, não, eu vou orar. É para orar por o quê? Quando terminar, quando terminar. Para Deus fazer a vontade dele, né, pastor? Se não for a vontade de Deus, tirar do nosso coração. Oh, glória, olha que entenderam. Aí você, ó, Senhor, faz a tua vontade, Pai, né? Estão pedindo a tua direção. Então, aí sabe o que acontece? No outro culto, dá a mão, dá a pitoquinha, e quando alguém chega e fala, irmão, você não, pastor orou. Não orou por o quê? Não foi essa a oração que eu fiz, não. Mas então essa turminha da refúgio desse lado por zero. E tem gente que acha que esse lado da igreja é mais santo do que esse lado da igreja aqui. Tem gente que olha e fala, não, esse lado é mais pecador, miserável. Esse lado é mais santo, as asas já vai saindo assim, né? Então, queridos, o mesmo erro e pecado que separa esses meninos de Deus é o mesmo erro e pecado que separa a gente de Deus também. E se a gente não vigiar, estamos tudo separados de Deus. Ponto. Mas às vezes a gente quer escolher o que a gente vai comer. E aí é ruim, queridos. Porque Deus usa quem Ele quer.
Há muitos anos atrás eu fui para uma conferência lá, Contagem, Escola do Glamour. E aí eu fui lá, sabe por quê? André Valadão ia ministrar, Ana Paula Valadão ia ministrar, Fernandinho ia ministrar, né? David Killa ia ministrar. Eu só esperando esses caras assim, falando, meu, tenho muito para aprender. Sabe quem Deus usou para falar comigo lá, poderosamente? Olha para o teu lado e fala para o teu irmão, pastor Zezinho. O nome do pastor, Zezinho. Pai, Deus usou um Zezinho para falar comigo de um jeito. Então fala para quem está do seu lado. A Esther não fica escolhendo, não. Sabe, queridos, a verdadeira noiva, a verdadeira igreja, ela não escolhe o que ela vai comer, não. É claro que a Bíblia ensina a examinar tudo e reter o que é bom. Vai para a igreja com 2 sacos, um saco com fundo e um saco sem fundo. O que é bom, você põe no saco com fundo. O que não é bom, põe no saco sem fundo. Mas não fica prejudicando as pessoas. Não vou nem ouvir. Não faz isso não. Assim é a Vasti. Se recusa a ouvir. Uma outra coisa interessante que a igreja Vasti prefere, a igreja rebelde prefere, olha ao teu lado e fala, você não, né? Desfrutar das riquezas do rei, mas não obedeceu. Porque com certeza Vasti gostava de ser rainha. Senão ela já tinha sumido dali. Talvez ela gostava de poder estar ali no palácio do rei. A coroa, as joias, a comida. Ela estava ali para desfrutar das riquezas do rei. Mas obedecer, diga para quem está do seu lado, Nana, Nina. Será que você conhece gente assim? Que quer estar na igreja, quer servir a Deus por causa da riqueza do rei, mas nada de obedecer. Não. Querido, se fosse uma campanha de prosperidade hoje aqui, sinal os 7 passos para o sucesso. Como ficar rico em 3 dias? Ia ter que colocar as tendas lá para fora. Congresso de homem. Coisa boa que você está aqui nessa noite. Tudo vai acabar em pizza hoje. Louvado seja o nome de Deus. Rapaz, quando eu li a Bíblia, eu não ouvi um glória. Pastor Beto, o senhor ministrou bem demais e eu não vi essa manifestação. Manda cancelar a pizza, gente. Cancela. Não vai fazer bem. Queridos, entenda. Eu ia dizer para vocês que vocês não vieram aqui por causa da pizza, mas já estou pensando de novo, viu? Se vazou a informação. Mas eu espero que a gente não esteja aqui por causa de pizza. Eu fico imaginando que depois que eles experimentarem o arroz doce da senhora, uma velha, pode ser que no próximo eles queiram ouvir por causa do arroz doce. Mas eu não conto, ninguém conta. Queridos, não seja esse tipo de crente, não seja esse tipo de igreja, não seja esse tipo de noiva. Eu conheço muita gente que está na igreja só na conveniência, para desfrutar das riquezas do rei, mas obedecer a ele. Olha que interessante. A igreja Vasti, a igreja rebelde, ela prefere ouvir o som do seu rádio do que o som da sua voz. Que tipo de música que você ouve, irmão? Desculpa, eu amo vocês. Eu não sou muito radical. Quer dizer, na verdade, obedecer a Bíblia já é ser radical. Porque é sim, sim, não, não. Mas eu não sou radical no sentido de ser religioso, sabe? Querer impor coisas que a Bíblia não fala. Nesse aspecto, não. Mas tem um negócio que mexe muito comigo. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Então, o que habita naquilo que não é louvor? E aí a gente converte, mas aqueles CDs, DVDs, Blu-ray, chiquinho. Ainda? Pastor, tomei a decisão hoje. Dá? Peraí, o que não serve para você? Que eu era viciado em droga. Daí então, poxa, larguei das drogas, não vou mais fumar maconha. O que só pode dar maconha, eu vou dar para o Alexandre. Peraí. Se não serve para mim, não serve para o Alexandre.
Não, mas aquele CD custou caro. É verdade. Eu fico imaginando que pode ter custado caro. Eu fico imaginando que tem coisas que de repente, né? A gente investiu, depois a gente viu que não tinha valor. Alguém mentiu pra gente, né? Você pagou um preço tão caro em coisas que quando você caiu na real, você viu, puxa, é mesmo, hein, pastor? Não valia nada. É. E tem coisas na vida que não dá nem para dar para os outros. Tem coisa que ele tem que queimar. Eu lembro quando eu me converti. Esses dias a gente foi num seminário de dependência química, lá no Museu da Bíblia. E com todo respeito à organização, como a Sociedade Bíblica apoia alguns projetos culturais, num determinado momento lá tinha um projeto cultural e eles começaram a tocar Raul Seixas. Quando eles tocavam Raul Seixas, eu preferi ir para o banheiro. Fiquei com medo de ter uma recaída. Fiquei com medo do pezinho começar a balançar. Sabe, queridos, nada contra o Raul Seixas. Mas Raul Seixas falava de uma verdade em algumas músicas dele que ele não viveu. Conhecia a palavra, mas talvez não praticava. E eu era fã do cara, hein? Na época não tinha talvez CD, mas as fitinhas, fita, sabe? Na minha época. Eu tinha. Aquela lá que eu tinha. Né? Tinha tudo. Gostava, idolatrava. Mas isso não faz parte mais da minha vida. Eu preferi sair. Mas tem crente que está tanto tempo já na igreja e ainda... Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Você é meu... Rapaz, quem hoje é o teu amigo de fé? Quem hoje realmente é o teu irmão camarada? Nada contra. Mas entenda, queridos. Aquilo que você ouve vai influenciar a sua vida. Aquilo que entra, fala para quem está do seu lado, uma hora vai sair. A palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está. Aí, manda a oportunidade para cantar um louvor aqui. Imagine, se for para sair aquilo está entrando. Daqui a pouco, né? Galoteia. Perdão, irmão. Muda o hino aí. Toma cuidado, queridos. Se Deus habita em meio que é louvor, talvez aquilo que não é louvor, pode ser que não seja Deus que habite. E pode ser que isso está atrapalhando a tua caminhada com Deus. A igreja Basti prefere ouvir o som do seu rádio e deixa de ouvir o som da voz do seu amado. A igreja Basti também tem uma outra característica. Ela prefere ver a luz da sua TV do que ver o resplendor da sua presença ou da sua glória. Esses dias eu assustei, queridos. O irmão falou para mim, pastor, dá para terminar logo? Eu preciso assistir a novela. Aí eu fiquei pensando assim, bom, tá passando a novela de Jesus. Até fiquei imaginando que a intenção dele era... Falei, qual que você vai assistir? Ele falou, Segundo o Sol. Quase que eu tenho uma bibliada nele. Mas olha aí para quem está do seu lado e fala, e aí, lindão? Se for uma irmã, pode falar lindona, tá? Deus não é Deus de confusão, não. E aí, queridos? Às vezes a luz da sua TV é mais forte do que a luz da glória dele. A igreja Basti é assim. A igreja rebelde, a que não obedece, a que se recusa a ir, é desse jeito. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Que bom, Deus. Que bom que vocês estão entendendo. Eu queria dizer que eu amo vocês. Fala para quem está do seu lado, aperta um pouquinho o cinto. Porque está começando a apertar só mais um pouquinho. A igreja Basti prefere o poder da sua própria língua. Fala para quem está do seu lado, fala, Deus. Fala comigo, papai. Mas essa igreja Basti, essa igreja, ela prefere o poder da sua própria língua, das suas próprias críticas, do que do poder da presença e, quem sabe, das línguas estranhas. Uma igreja rebelde, o poder da língua dela é mais forte. Critica todo mundo, detona todo mundo, fuzila todo mundo. Não, o Congresso da Masbraque? Ah, da Alfebra?
Puxa vida! Tem gente que gosta de falar, mas para pegar e fazer, olha para quem está do céu e fala, não faz nada. Essa é a igreja vasti, a igreja rebelde, que se recusa a fazer. Gosta de falar, mas fazer é bom. A igreja vasti prefere a companhia dos amigos do que estar com o nosso verdadeiro amigo. Tem gente que não veio hoje porque tinha que sair com os amigos, sabia? Ah, eu jogo bola com meus amigos. Ah, que legal, né? Que bom. A Vasti também se recusou. E a palavra de Deus diz que o rei ficou o quê? Furioso, indignado. Sabe, queridos, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração também. Você vai estar onde é mais importante para você. Eu estou feliz porque você está aqui nessa noite. A igreja Vasti prefere a igreja como um clube social do que um ambiente espiritual. Eu lembro, eu estava no seminário ainda, um pastorzão, dando aula para a gente sobre liturgia. Pastorzão de uma denominação, como a gente está ao vivo, é melhor não citar. Mas ele falou assim, olha, o culto da minha igreja começa às 6 horas, 7h15 está terminando já, 7h30 no máximo. Aí ele falou, mas por quê? Não, porque tem que dar tempo dos irmãos jogar ping-pong, tem que dar tempo de... Eu falei, então não estamos falando de igreja, estamos de clube social. Quando eu não era crente, né, tinha um clube aqui. Hoje em dia não está mais em moda clube, né? Antigamente não era moda clube, não tinha isso, Levi? Vai no clube, né? Era até chique, hein? Vai no clube. Então aqui tinha o clube Aguaçaí, né? Tinha as piscinonas. Lembra, pastor Cláudio, do clube? Ainda bem que tem um que lembra, porque senão eu me sinto velho, gente, meu pai. Mas tinha as piscinas, tinha quadro de tênis, né? E a gente ia para o clube. O clube é esse lugar social onde a gente joga, né? Onde a gente... Mas a igreja não pode ser clube. A igreja, queridos, tem que ter esse ambiente espiritual. E às vezes num ambiente espiritual, entenda, queridos, não fica bravo comigo não. Um ambiente espiritual, às vezes a coisa não é cronometrada. Entenda o que eu vou dizer, não se ofenda. A ordem e decência, às vezes, né, aos nossos olhos, não é a mesma ordem e decência aos olhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios a respeito de ordem e decência, era para mostrar como é que eles deveriam usar os dons. Ah, pastor, mas e o horário? Claro, o horário também é importante, ser muito respeitado. Mas quem é o Senhor da igreja? É o Espírito Santo ou o relógio? Porque, me perdoe o que eu vou dizer, mas tem gente que adora a música, a mensagem, o culto, principalmente se terminar cedo. Quanto mais cedo terminar, mais eu adoro. Nossa, como o culto naquela igreja é bom. Mas bom em que sentido? Você adora a Deus naquela igreja ou você adora... Não, a música daquela igreja é muito boa. O culto daquela igreja é muito bom, termina rápido. É isso que você adora? É isso que você tem adorado? Né? Nossa, eu adoro a mensagem. Tá, mas adorar a mensagem é colocar em prática aquilo que se ouve. Olha para quem está do seu lado e fala, você está praticando? Onde é que está? Porque a Vasti não pratica, mas a Esther sim. Sabe, queridos, a gente adora a música, a mensagem, o culto, principalmente se terminar cedo, quanto mais cedo melhor, porque a gente não quer adorar o Rei dos... Não quer adorar o Rei dos Reis. Então, eu adoro aquela igreja. Olha lá, eu me sinto tão bem, porque é meia hora o culto. Sinto tão bem. Não perco o futebol. Não perco. O futebol que eu quero dizer é o Campeonato Brasileiro, entendemos? Não perco o futebol, o Campeonato Brasileiro. Não perco o futebol com os amigos. Eu não perco nada. Que meia horinha, ó. Eu faço a minha obrigação religiosa, saio com a minha consciência lavada. Queridos, olha para quem está do seu lado e fala, não é bem isso que o rei espera de você. Eu queria que a gente pudesse, no próximo slide, ler Esther no capítulo 2, versículo 17, se você quiser ler na sua Bíblia, para ver se é isso que está escrito mesmo. Porque a palavra de Deus diz assim, Esther, capítulo 2, versículo 17. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra
e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de... Sabe, queridos? Se você não tomar cuidado, Deus não tem nenhuma dificuldade em colocar outra pessoa no seu lugar. É verdade. Sabe aquela obra que ele tinha para fazer? Ele levanta outro, levanta outro. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. No reino dos homens, alguns podem até achar que, mas sem mim, né? Não é sem Jesus, é sem ele. Sem mim nada podereis fazer. No reino dos homens, às vezes é assim. Mas no reino de Deus, é sem ele ninguém faz nada. E Deus não tem dificuldade não em pegar a Vasti, que era linda, formosa, e olhar e falar assim, mas é rebelde, não obedece. E colocar um mistério no lugar. Eu queria que você pudesse pensar comigo, por que será que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher? A gente talvez já percebeu as caquinhas que a Vasti fez. E olha para quem está do teu lado e fala, espero que você não esteja fazendo. Mas eu queria que a gente pudesse agora olhar na vida da Esther e de repente perceber algumas coisas que ela fez que chamou a atenção do rei. E não por acaso ela se tornou, como está escrito, que o rei gostou de Esther mais do que qualquer outra mulher. O que será que a gente pode fazer para chamar a atenção do rei dos reis, hein, queridos? Esther, no capítulo 2, no versículo 12, está escrito assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. A minha tradução é a NVI, né? A nova versão internacional. Parece que a gente está falando de... A linguagem é tão atual, né? Perfume, cosméticos, né? Mas o que eu queria que você pensasse comigo é o seguinte: você tem se preparado para se encontrar com o rei? Deixa eu apertar um pouquinho mais. Você está preparado para se encontrar com o rei? Ontem a gente estava num trabalho de discipulado e uma das perguntas era justamente essa: se Jesus voltasse naquele momento, se a gente tinha convicção de que a gente ia. Se Jesus voltar agora, queridos, você está preparado para esse encontro? Eu não estou falando daqui a pouco, estou falando agora. Agora. Você sabe que a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito a respeito disso. Então, eu tenho falado bastante a respeito disso. Deus é Espírito, amém? Está escrito lá. Deus é Espírito. E a gente é corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Então Deus fala com a gente. Mas às vezes Deus fala com a gente não é de forma audível. Ele fala no teu espírito. E no teu espírito, você tem ouvido a voz de Deus? Dizendo para você, servo bom e fiel, ou alguma coisa está te incomodando? Você tem que discernir. O que te incomoda são acusações de Satanás, e ele é o pai da mentira, e tudo que ele está falando é mentira, e é o diabo mesmo. Ou o que está te incomodando é porque o Espírito Santo está falando para você e você sabe que é verdade. Porque quando alguém fala alguma coisa ao meu respeito que é mentira, a minha cara de preocupado. Eu falo muito com a Fabiana, minha esposa. Assim, mas amor, eu falo, Fabiana, se eu for viver em função do que falam de mim, queridos, rapidamente, só para você entender, eu não gostava de crente, eu não queria ser crente, eu não gostava de pastor, então a última coisa que eu queria na vida era ser pastor. Porque qual era o conceito que eu tinha de pastor? Qual é o conceito que muitos de nós temos de pastor? A lista é grande, mas qual é o conceito que a maioria tem? Pastor é? Vocês estão com medo, gente? Então, quem concorda que o conceito que as pessoas têm de pastor é ladrão? Quem concorda?
É esse o conceito. Imagine quando eu me vi como pastor, eu falei, não, vão pensar que eu sou ladrão. Porque o conceito de pastor é ladrão. Gente, eu estou falando alguma bobeira? Não. Vocês estão com medo de mim? Eu amo vocês. Aqui a gente tem liberdade para ser sincero. Não precisa ter medo de falar a verdade aqui. Né? O conceito de pastor, infelizmente, E quando a gente toma uma decisão e entende a vontade de Deus, pastor Cleber, entende que Deus te chamou para ser um pastor, a primeira coisa que você tem que esquecer é o que as pessoas vão dizer, porque vão dizer que você é, mas eu não sou ladrão. Então, quando eu sei quem eu sou, você pode falar o que quiser. Mas olha como é complicado. A igreja tinha completado 1 ano. Minha sogra me ligou umas 7 horas da manhã. Diga aleluia. Imagine uma sogra te ligar às 7 da manhã. O que você espera? Uma ligação da sua sogra às 7 horas da manhã. Minha sogra me ligou às 7 horas da manhã e falou assim: filho, você quer ficar com a caminhonete? A caminhonete que ela estava falando era uma S10, cabine dupla, prata, linda. Ela falou assim: seu sogro não quis, seus cunhados também não quis. Você quer ficar? Mas eu não tenho dinheiro. Ela disse: não, você paga uns 250 reais por mês, tá bom. Eu falei: mas eu não tenho entrada, tia. Não dá para mim pagar os 200, porque eu não tenho. Não precisa da entrada, você me paga. Falei: sem entrada, 250? A caminhonete? Aí, para a glória de Deus, aleluia, eu fui orar para ouvir a voz de Deus. Queridos, é o tipo de oração que a gente faz. Se o Espírito Santo falar não, você fala o quê? Está repreendido, voz do inferno, Satanás. Não é assim? É uma oração hipócrita, mas é fato. Mas a gente orou, queridos. E a resposta de Deus no nosso coração foi paz. Glória a Deus por isso. Ainda bem. Obrigado, Senhor. Porque essa é uma lutinha daquelas. Ia ser uma daquelas coisas, pastor, que a gente ia fazer para quebrar a cara, para Deus mostrar que Ele é Deus. Porque às vezes está tão certo que a gente nem ora. Queridos, olha para quem está do seu lado e fala: ora. Não vai nessa. Não, está tudo tão certo que eu não vou nem orar. Ora. Porque se for de Deus, vai continuar tudo certo. Se não for, Deus coloca um entendimento. Você fala: mas estava certo. E Deus não deixa. Porque Ele é Deus, queridos. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Você imagina. A gente orou, Deus colocou paz. Mas a igreja tinha um ano e a igreja começou dia 28 de fevereiro de 2009. Isso aconteceu em maio de 2010. Vocês imaginam, eu falei: meu pai, e agora? Eu vou aparecer com uma caminhonete, cabine dupla. O que vão falar? Ladrão. 1 ano e pouco já roubou a igreja e está com uma caminhonete. Apesar de saber quem eu sou, apesar de saber que eu não roubei ninguém, sabe o que eu fiz? Fui conversar com o meu pastor. Pastor Dirceu, acontecendo isso assim, pastor, o que eu faço? Ele falou: filho, recebe essa caminhonete, dá o testemunho na igreja, e o que vão falar, o problema é de quem falar, você sabe que você é. Aleluia. Eu falei: amém, pastor. Isso aconteceu numa terça, na própria terça a gente já estava com a caminhonete, para a glória de Deus. Mas olha que curioso, no sábado daquela semana chegou o primeiro acolhido da Casa Refúgio, que foi o Joaquim. Na segunda-feira da outra semana chegou o Edson e o sobrinho dele, Marcelinho. Se não fosse aquela caminhonete, cabine dupla, prata, linda, eu não teria carro para buscar doação, não teria carro para levar os acolhidos no hospital, no posto de saúde, porque aquela caminhonete aguentou. Qual o carro que eu tinha até aquele momento? Uma Palio Weekend 1.0, que com certeza na Casa Refúgio, 1 mês, fundia o motor. Não aguentava o tranco. Mas a caminhonete S10, cabine dupla, aguentou. Até que a gente conseguiu comprar uma Kombi para Casa Refúgio. E aí eu dei a caminhonete de entrada e estou com a Export até hoje, para a glória de Deus. Quando eu troquei a Export, com certeza muita gente também deve ter ladrão. Mas Deus sabe que eu dei um carro de entrada e continuei pagando as prestações. É assim.
Poderia continuar falando aqui, queridos, a respeito, mas eu queria que você pensasse comigo. Sabe? O que as pessoas falam de você não importa. Você está aqui nessa noite e você precisa saber quem você é. E a minha pergunta é direta para você. Você está preparado para se encontrar com o Rei? Não é porque alguém falou. É porque nesse momento você está olhando para a sua vida. Você está pronto para isso? A Esther, ela se preparou para isso. 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e outros 6 meses com perfumes e cosméticos. Se prepare, queridos. Estar aqui numa noite como essa é se preparar. Ser membro de uma igreja, ser obreiro de uma igreja, se preparar nos cursos que a tua igreja te oferece, fazer um curso teológico. Queridos, tudo isso é importante. Sabe? Participar do culto de oração. Não, pastor, culto de oração, não. Participar de consagração. Jejuar. Não, pastor, jejuar não. Que é isso? Isso não é de Deus. Como é que alguém vai jejuar? Queridos, é muito de Deus. O jejum tem um poder de mortificar a nossa carne. E diga para quem está do seu lado, tem coisa que a carne precisa morrer mesmo, viu? Quem aqui já ouviu falar do espírito da prostituição? A Bíblia fala que é obra da carne, não é espírito. E se é obra da carne, precisa mortificar a carne. Aí você vai largar a mão de ser prostituto. Tem gente que fala assim, o espírito do adultério. Não, na Bíblia não fala que é o espírito do adultério. Fala que o adulto é obra da carne. Parece que é a nossa carne que quer sair com a mulher dos outros. Come das outras. Né? Diga para quem está do seu lado, o jejum ajuda, viu? Olha, o jejum ajuda. Jejum ajuda a gente a parar de beber, tá, gente? Porque a palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 5, que a bebedice é obra da... mas é o Espírito Santo que vai sair agora. Queridos, vai ficar expulsando o Espírito a vida toda. Se não mortificar a sua carne, diga para quem está do seu lado, vai para canto nenhum. É mais fácil colocar nome de Espírito, mas a Bíblia não fala que é isso. A Bíblia fala que é obra da... Então fala para quem está do seu lado, jejum resolve, ó. Pastor, não posso olhar para uma mulher. Começa a jejuar que você vai ver, queridos. Como você vai olhar com santidade. Coisa mais linda. Você vai olhar, e uma mulher mais velha, você vai olhar e ver como a sua mãe. Uma mulher mais jovem, você vai olhar e ver como se fosse a sua irmã. E uma mocinha, você vai olhar como se fosse a sua... Jejua que você me fala depois. Pastor, quando a gente pensa em jejuar, dá uma fome, dá mesmo, querido. Pensou em jejuar, dá fome, pensou em orar, dá preguiça e começa a ler a Bíblia, dá sono. Mas diga para quem está do seu lado, escolhas. Vamos caminhar mais um pouquinho, porque o rei se agradou da Esther, porque ela se preparou para o encontro. O rei também se agradou da Esther. Olha que legal, olha que lindo que está escrito aqui, gente. Esther capítulo 2, versículo 13 ao 15, está escrito assim: quando ia apresentar-se ao rei, olha só, quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo. Quando ela ia se apresentar para o rei, ela levava o que ela quisesse, E eu fico imaginando que num palácio tem muita coisa, não tem? Aqui está escrito que ela podia receber, levar tudo o que quisesse do harém do palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgas, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mordequeu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Diga para quem está do seu lado, não pediu nada além. Queridos, e aí, isso para mim é muito forte. Por que será que o rei dos reis se agradou mais dessa e não da outra? O texto aqui mostra que ela não pediu nada além daquilo.
Não pediu nada, nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Queridos, não pediu nada além, possivelmente faz a gente pensar que ela só queria estar com o rei. Só isso. E a gente? A gente quer estar com o rei ou com as coisas do rei? Você conhece gente nos dias de hoje que quer estar com o rei? Ou gente nos dias de hoje que quer estar com as coisas do rei, Elinho? Eu conheço gente que quer estar com as coisas do rei. O rei não quer nem saber. Tem gente que vai na igreja porque quer a bênção de Deus. Tem gente que fala, eu vou buscar minha cura, vou buscar minha libertação. E aí depois que recebe a cura e a libertação, o que ela vai fazer na igreja? Mais nada. Já buscou o que queria. Vou buscar minha bênção. Recebe a bênção. Cadê? Nunca mais ir na igreja. Nunca mais ir. Porque ela não quer o rei. Ela não quer ter comunhão com o rei. Ela quer aquilo que o rei pode dar para ela. Você conhece crente assim? Porque eu conheço muito crente assim. E ó, a igreja está bombando, mano. Está lotado de gente que não quer ter nada com o rei. Se tiver a oportunidade de levar, receber alguma coisa, não vai pedir nada além, vai pedir tudo. Não, isso mais, eu quero mais isso, mais isso, mais isso. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, que estar com o rei seja a sua maior riqueza. Eu coloquei algo ali. É a nossa vontade ou a vontade dele? Porque quando ela diz assim, não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Sabe, queridos? Jesus ensinou, ele disse, passa de mim esse cálice. A coisa estava difícil para ele. Mas ele disse assim, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita. Em outras palavras, faz o que o Senhor quiser da minha vida, Pai. O que você quer, Fabrício? Senhor, eu quero a tua vontade. Não quero nada além da tua vontade. Qual é a sua maior riqueza? A sua vontade. O que eu quero para a minha vida é a sua vontade. Mas você não quer ouro, nem prata, nem... A sua vontade. A minha maior riqueza é a tua vontade. Se tiver ouro, se tiver prata, isso é consequência. Mas não é essa a motivação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Talvez foi por isso que Xerxes amou Esther como não amou nenhuma outra. Talvez seja isso que faça o Senhor olhar para você de uma forma especial. Se prepare para estar com Ele. Não queira nada além daquilo que Ele tem para a sua vida. E me permita encerrar dizendo para os irmãos, no versículo 15, o finalzinho diz assim: Esther agradava a todos os que a... E aí isso me faz pensar, e eu conheço muito crente que não está preocupado em agradar os outros. Está preocupado em ser agradado. Agradar a todos ou que todos te agradem. O que é que você quer para a sua vida? Você quer agradar as pessoas? Ou você quer que as pessoas te agradem? Sabe, queridos? Você quer servir ou ser servido? Jeová começou falando aqui, e que bom, porque entre algumas coisas que ele falou, a gente poderia resumir e dizer o seguinte: quem não serve para servir, olha para quem está do seu lado e fala, não serve para nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesse congresso da Umasbrac, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Na simplicidade de tudo isso, eu espero que você tenha sido abençoado. O que a gente pôde ouvir do pastor Cleto foi muito enriquecedor. E eu espero que o que a gente ouviu agora nos ajude. Porque que tipo de servos queremos ser? Que tipo de homens, mulheres? Que tipo de Umasbrac a gente pode ser? Só aparência? Que tipo de igreja a gente vai ser? Só aparência? Não é isso, queridos.
Hoje a gente pôde olhar um pouquinho para Vasti e um pouquinho para Esther. E eu espero que você deseje ser como Esther. Vamos nos colocar em pé nesse momento? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma canção que nós estamos ensaiando ela, mas eu queria ministrar ela nessa noite com você. E essa canção diz assim: neste lugar tu és real. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha esperança. Este lugar, faça dessa canção a sua oração nessa noite. Diga ao Senhor: eu vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Levante a sua voz aí e diga em todo o coração: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Cante a ele nessa noite e diga: pois vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te
e sacrificar aquilo que Ele jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Tu és minha fonte, minha colheita, minha esperança. Senhor, nós fazemos dessa canção a nossa oração nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu ouvir, ó Pai, nessa tarde. Obrigado por aquilo que o Senhor nos permitiu ouvir nessa noite, Senhor. Está escrito na Tua palavra: aquele que tem ouvidos ouça, que nós ouvirmos, ó Pai. Ajuda-nos então a ficarmos, Senhor, a deixarmos de ser a igreja vazia, a deixarmos de ser, ó Pai, esta igreja, Senhor, que se recusa a ir, se recusa a fazer a Tua vontade. Esta igreja rebelde, Senhor, que às vezes até tem aparência, que às vezes até parece ser. Nós queremos ser, ó Pai, a igreja Esther, Senhor, que está preparada e que se prepara a cada dia para se encontrar contigo. Uma igreja, Senhor, que é preparada, Pai, para se encontrar contigo. Quer apenas aquilo que o Senhor tem. Uma igreja que entende que aquilo que o Senhor tem preparado é o melhor, nada além. Nada além. Uma igreja, Pai, que está pronta para agradar, Senhor, servir, ao invés de querer ser servida. Obrigado por esse congresso, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai, aonde o Senhor reuniu aqueles que deveriam estar aqui, aqueles que não estão, ó Pai. Nós oramos e queremos no Teu nome abençoá-los, aqueles que porventura nos ouvem pela rádio ou mesmo pelo Face. No Teu nome oramos, ó Pai, para que aonde a Tua voz, aonde a Tua palavra chegar, Senhor, que ela possa trazer transformação, que nós que aqui estamos, ó Pai, possamos ser transformados, como está escrito na Tua palavra, de glória em glória, de vitória em vitória. Um dia no centro do Teu querer, que toda a vida se mais te conhecer. És minha fonte, minha colheita, minha esperança. Se eu me humilhar diante do Teu altar, sacrificar aquilo que me custa, me darás os Teus ouvidos ao meu clamor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.
Amém, amados. Sente-se por um instante. Quantos podem dar uma glória a Deus bem forte? Graças a Deus, queridos. Eu queria que a gente encerrasse agora a programação pelo Face, agradecendo aqueles que estavam conosco. Eu queria, nesse momento, convidar você